1 Timóteo 4,14. Vamos ler juntos? Não negligencie o dom que lhe foi dado por palavra profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Teu Espírito Santo, nessa tarde, venha nos abrir os olhos, o entendimento, o coração, que o Seu reino venha sobre nós, que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma medida a mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, como o Bispo Jonatas já adiantou, sobre o despertamento dos dons espirituais. Mas existem algumas perguntas que eu gostaria de fazer e já responder antes de nós entrarmos no ensino desse assunto. Primeiro, o que é um dom? Um dom é um presente que o Senhor nos dá. Diga, dom é presente. Esse presente ele tem um propósito muito específico: equipar as nossas vidas com o propósito de edificar a igreja do Senhor Jesus. O Senhor nos dá presentes, Ele nos dá pela sua graça, porque não merecemos, mas a graça, a Bíblia já fala que é o dom imerecido de Deus, não é verdade? Então, o Senhor olha para nós e Ele confia a nós dons. Cada um de nós tem um dom, pelo menos. Alguns têm mais, mas pelo menos um dom o Senhor colocou nas suas mãos para que você pudesse multiplicar esses dons. Os dons espirituais, eles são a manifestação da graça de Deus mediante o Espírito Santo. Os dons que Deus nos deu, eles são ativados mediante o Espírito Santo. Mas nós vamos chegar lá na frente e você vai entender. Para quem é? Diga, os dons estão à disposição de todos. O dom é como, deixa eu dar um exemplo bem raso, mas para que você compreenda. O Senhor te entrega o dom como se fosse uma pedra bruta. E você precisa lapidar, desenvolver esse dom. É como se você estivesse começando a carreira de atleta. Um bom atleta, ele não corre uma jornada grande de uma só vez. Ele começa a correr pequenos trechos até que ele chegue àquele objetivo final. O desenvolvimento dos dons também é assim. Alguns dons são desenvolvidos. Outros dons são imediatos. Nós vamos ver aqui daqui a pouco quais a gente precisa desenvolver e de que maneira a gente precisa desenvolver. Como alcançá-los? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque há algum tempo atrás houve um mover na Igreja do Senhor Jesus aqui em Goiânia, que em todo lugar tinha batismo com o Espírito Santo. A gente ia para os acampamentos, tinha batismo com o Espírito Santo. A gente vinha para a igreja, tinha batismo com o Espírito Santo. Onde a gente ia, tinha batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem agindo como onda. E houve uma onda de batismo com o Espírito Santo, assim como depois houve uma onda de sinais e maravilhas, sinais que vieram, alguns a gente nem entendia direito, mas eles vinham, como por exemplo os dentes de ouro, como por exemplo as curas instantâneas. Tudo isso vem com o propósito de glorificar o nome do Senhor e revelar Cristo aos outros. O propósito de Deus é gente. Tudo que Deus faz é visando gente, alcançar gente. Se Deus te deu um dom, não é para nós, não é para você, é para que nós possamos alcançar gente. Então, como alcançar esses dons? Você precisa, a partir do momento que Deus colocou algo no seu coração, começar a buscar aquilo com desejo e diligência, com desejo e obediência, determinação. Hoje, existem tantas atrocidades na igreja, não nessa igreja, eu me refiro na igreja do Senhor. O que é já previsto nos últimos dias seria assim: um ia dizer, olha, aqui tem um Cristo, aí você chega lá, não é. Aí o outro diz, olha, aqui tem outro Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então existem muitas coisas que as pessoas dizem ser de Deus e às vezes não são. Esses dias eu vi uma coisa escandalizante.
Eu vi na internet a divulgação de um concurso de Miss Bumbum evangélica. Eu fiquei desse jeito também, irmão. Eu falei, isso é fake, só pode ser fake. Eu fui olhar, não era. Falei, meu Deus, aonde nós estamos chegando? Jesus tem que voltar amanhã. Mas nós estamos em dias de trevas, onde as coisas realmente têm se misturado. Mas é aí que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, para saber discernir o que é de Deus e o que não é. E muitas vezes essa mistura, ela pode nos bloquear na busca dos dons. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu prefiro ficar quietinha aqui, eu não vou buscar não, porque eu não sei se eu vou buscar certo. Eu não sei se o que eu vou fazer é de Deus mesmo. Essa é uma das razões que nos impede de sermos plenos no Senhor. Às vezes é o receio, é o zelo exagerado, e aí a gente se trava, não é verdade, Bispione? Trava, faz, não, eu prefiro não fazer nada, para não errar. Aí a gente faz igual aquele rapaz que pegou um talento e enterrou. Vocês conhecem a parábola dos talentos? O que o de um talento fez? Pegou e enterrou. Por quê? Olha só a mentalidade. Ele deve ter pensado assim, meu Deus, é muito sério. Se eu errar, eu estou no sal. Se eu perder esse talento, estou enrolado. Então o que eu vou fazer? Vou guardar as 7 chaves. E não desenvolveu o único talento que Deus deu a ele. Às vezes, inconscientemente, a gente faz isso. Por medo de errar. Às vezes não é porque nós somos maus. Às vezes não é com más intenções. Mas deixa eu lhe dizer algo. Deus te deu um dom, um presente, para que você desenvolva. E se você estiver de acordo com a palavra de Deus, isso vai se desenvolver e você vai ser pleno naquilo que Deus realmente mandou você fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Como que ele se manifesta? Os dons se manifestam de maneiras diferentes. Isso promove uma dinâmica poderosa na igreja, porque um é usado em profecias, o outro é usado em curas, o outro é usado em misericórdia. Cada um de nós pode ser usado de uma maneira. Como que eu descubro o meu dom? O primeiro sinal de que nós recebemos um dom do Senhor é aquilo que mais queima no seu coração. Esse é o primeiro sinal. O que é que mais queima no seu coração? Quando você pensa em trabalhar na igreja, o que é que mais se acende? Sabe aquela chama que já... O que é que mais te toca no coração? Esse é um bom caminho para que você comece. Nós temos uma relação de dons espirituais ministeriais, que não é o nosso assunto de hoje, mas eu vou citá-los para vocês. Anote aí, por favor, Romanos 12, 6-8. Está dizendo assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então diga: profecia, servir, ensinar, animar, encorajar, contribuir, liderar, exercer misericórdia. Tudo isso não é natural, tudo isso é dom de Deus. Nós estivemos agora há 15 dias, eu, Maurílio e os nossos filhos, nós fomos a um congresso em Córdoba, na Argentina. E nós ficamos muito tocados com a igreja que a gente viu lá. Daqueles irmãos argentinos que vieram aqui no festival. Nós fomos até lá. O pastor, quando plantou a igreja lá, ele recebeu uma palavra de Deus, e aí ele vendeu a casa dele e construiu 2 cômodos e como a gente diz aqui em Goiânia, um puxadinho. E começou a igreja. Ele, a esposa e 6 filhos moraram nesses 2 cômodos por 6 anos, enquanto eles edificavam a base da igreja. Hoje a igreja está com quase 4.000 membros. A igreja foi plantada numa comunidade, aqui a gente chama de favela. A igreja mudou a realidade do local. Nós recebemos tanto amor lá, queridos, que eu e Maurílio, depois nós conversamos,
nós falamos assim, a gente não sabe amar, né? A gente falou, a gente não sabe receber as pessoas. A gente precisa aprender. Eles têm o dom do amor e o dom de receber as pessoas. Desde a hora que a gente chegou até a hora que a gente foi embora, a gente percebia que era algo natural. Crianças, jovens, adultos, idosos, com uma postura de amor, de acolhimento. E na hora do louvor, uma intensidade, como quem não tem nada a perder. A igreja muito animada no Senhor, muito. Mas pessoas também muito simples, desejosas de aprender. Quando alguém ministrava, eles pareciam que estavam bebendo daquilo, porque não tinham nada a perder. Às vezes, eu coloco a minha própria vida, às vezes eu vou para algum lugar ouvir uma palavra, e às vezes a gente se coloca numa postura de que às vezes eu sei alguma coisa. E às vezes a gente até sabe mesmo, mas a gente esquece de que o pouco que nós sabemos nem se compara com a plenitude daquilo que a palavra de Deus ainda tem para nos ensinar. E eu estou falando dos dons espirituais exatamente por isso. Porque quando nós buscamos os dons espirituais, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos desarmar e nos abrir para o novo do Senhor. Existe um novo que está escrito aqui há mais de 2000 anos, mas é novo, porque a Bíblia fala que ele se renova todos os dias. Todos os dias Deus tem novidade de vida para nós. Há quanto tempo tem? Eu estava avaliando a minha própria vida, eu tenho que me expor. Há quanto tempo tem que eu não coloco a mão na cabeça de alguém e alguém é curado? Há quanto tempo tem que eu não coloco a mão na cabeça de alguém e essa pessoa é batizada no Espírito Santo? Há quanto tempo tem que eu não passo 6, 7 horas orando em línguas diante do Senhor? Já tem tempo que isso não acontece, pois eu decidi que isso vai voltar a acontecer. A primeira coisa que nós temos que fazer para ativar os dons em nós é nos expor diante do Senhor. Muita oração, muita exposição, consequentemente, muito poder. Pouca oração, pouca exposição, pouco poder, nenhuma oração, nenhuma exposição, nenhum poder, porque o poder que eu me refiro é a virtude do Espírito Santo. Quando você se expõe a Deus, você começa a se assemelhar a Ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como filhos. Catherine Kuhlman, uma grande evangelista do século passado, ela que foi a mentora de Benny Hinn, ela tinha um dom que quando ela chegava num ambiente, as pessoas não se aguentavam em pé, e elas eram batizadas no Espírito Santo, eram curadas. Geralmente os dons que acompanhavam eram aqueles dons de sinais e maravilhas. E eu me lembro de uma história que eu li no livro dela. Tinha um homem, que ele era um homem muito sério, uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus, mas ele era fechado para os dons. E ele decidiu, então, desmascará-la. E ele disse, isso que ela faz não é de Deus, isso que ela faz não é de Deus, eu vou desmascará-la. E ele disse que começou a cercá-la. Onde ela ia, ele ia atrás, ele escrevia o que ela fazia. Na época não tinha Facebook nem nada disso, né? Então ele escrevia o que ela fazia e ele colocava aquilo impresso e divulgava para as pessoas, até que um dia ele conseguiu entrar numa conferência onde ela estava para ficar no palco. E ele disse que chegou bem mais cedo e ficou assim perto do piano. E ele disse que umas 2, 3 horas depois, quando ela entrou no ambiente, ela nem olhou para ele, ela nem sabe o nome dele. Ele conta que quando ela entrou no ambiente, ele foi tomado pelo Espírito Santo, caiu embaixo do piano e ficou lá falando em línguas até o fim da reunião. Por quê? Quem é especial? Diga, eu sou especial. Todos nós somos especiais. Sabe por que todos nós somos especiais? Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E é como se você tivesse um recipiente, mas é você quem vai decidir qual nível de óleo que esse recipiente vai carregar. Algumas pessoas transbordam, outras não passam da primeira medida. Depende de nós. Depende de nós. Os irmãos estão entendendo?
Vamos avançar um pouquinho. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum pelo Espírito. A um é dada, diga comigo, palavra de sabedoria. Diga bem forte, palavra de sabedoria. A outro, diga comigo, palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. E a outro, diga fé pelo mesmo Espírito. E a outro, diga dons de cura. Diga dons para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Nós podemos separar esses dons em 3 blocos. Se você tiver caneta, anote. Senão o bispo Jonatas depois vai enviar a palavra para todo mundo, né? Para os líderes de célula. Na célula eu sugiro que você anote. Então aqui nós temos 3 tipos de dons. Primeiro, diga, dons de revelação. Os dons de revelação são 3: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria é a revelação seguida do conselho. Palavra de sabedoria é muito próxima da palavra de conhecimento. Às vezes a gente confunde um dom com o outro, mas eu vou lhe dizer a diferença dos dois para que você possa saber. Palavra de sabedoria é quando a sua revelação vem acompanhada de um conselho que geralmente resolve a situação. Um exemplo: quando o profeta chegou para Davi e disse: olha, vamos para Salomão, que é um texto que todo mundo conhece. Ali foi uma palavra de sabedoria. Quando aquelas 2 mulheres vieram com a criança, e as 2 diziam ser mães daquela criança, o que ele fez para discernir o que fazer? Ele falou: já sei, eu vou matar a criança, vou partir ela no meio, entrego metade para cada uma. O que houve? A mãe logo se manifestou, falou: não mata o bebê, pode dar para ela. E ele disse: essa é a mãe, porque ela exerce misericórdia, graça, amor, ela cuida. É uma palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é apenas uma revelação. Vou dar um exemplo prático. Às vezes o Senhor me usa nessa área. Às vezes eu estou ministrando e Deus fala ao meu coração: alguém aqui está passando por isso, isso e isso. É apenas a revelação daquilo que acontece. E quando nós temos uma palavra de sabedoria, geralmente a revelação vem acompanhada da solução. Mas quando é palavra de conhecimento, é apenas para que o dom possa dizer: o Senhor está aqui, Ele te conhece, Ele sabe de tudo. No meio da multidão, o Senhor te encontrou. Viu quanto Ele te ama? Os irmãos estão entendendo? Todos os dons, eles têm um propósito de alcançar pessoas. Certa vez eu estava ministrando num lugar e o auditório era basicamente jovens, todo mundo muito animado. E quando eu entrei, o Senhor falou no meu coração: uma pessoa tentou suicídio ontem. E eu ministrei, e no meio da palavra, o Senhor falou de novo: teve uma pessoa que me tentou suicídio ontem, e ela estava na área. Falou desse jeito. Aí eu parei a palavra e falei: quem é a pessoa que tentou suicídio ontem, e você estava na área? Aí ninguém se manifestou na hora. Aí eu continuei ministrando. O Senhor falou de novo comigo. Eu falei: irmão, desculpa, mas Deus está falando no meu coração. Se eu estiver enganada, me perdoem, mas eu acho que alguém aqui tentou suicídio na área ontem. Quem foi essa pessoa? O Senhor quer restaurar você. Aí uma moça levantou lá de trás e veio chorando à frente. Deus restaurou a vida daquela moça naquele dia, pelo simples fato de encontrá-la no meio da multidão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje essa mesma moça é obreira nessa igreja. Foi restaurada com o amor de Deus. Terceiro dom, discernimento de espíritos. Diga, é a capacidade de perceber o mundo espiritual. Nós temos aqui 3 tipos de dons quando fala dos dons de revelação. Diga, palavra de sabedoria,
palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é quando você chega num determinado ambiente e você tem o discernimento do que está acontecendo ali. Alguns têm visão aberta, veem anjos, demônios, não é verdade, Bispa Ione? A turma da Bispa Ione deve atuar bastante nessa área, né? E eles têm esse discernimento. Geralmente quem trabalha com libertação tem esse discernimento, mas não só. Às vezes você chega em determinados lugares, você percebe o ambiente. Não é porque você é maior que os outros, é porque Deus está te dando aquele dom com um objetivo específico, para que você possa discernir o reino espiritual e agir de forma que o Senhor tenha primazia naquele lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes o Senhor permite que nós passamos, ajuda aí, professor de português, passemos por determinadas situações para nos ensinar. Eu me lembro quando eu era seminarista aqui, estava no primeiro ano, o pastor José está ali, foi exatamente ele, eu gosto de contar as histórias do pastor José. A gente era seminarista aqui, e não sei de onde que apareceu um sujeito e endemoniou bem ali no pátio. E os seminaristas juntaram em cima, né? Já viu o seminarista novo? Não pode ver um demônio que está em cima, né? Aprendendo a expulsar. E o seminarista, um mandava sair, o outro amarrava, e virou aquela confusão. Aí o demônio virou para um e falou assim: eu te vi ontem. Aí o sujeito intimidou. Aí ele virou para o outro e falou assim: e eu te vi na casa de não sei quem. E o outro intimidou. O demônio começou a acusar os seminaristas. Eu nem sei se o que ele estava dizendo era verdade, mas pensa um demônio tacar o dedo na sua cara e falar: eu te vi ontem. Você vai pensar: meu Deus, o que eu fiz de errado ontem? Onde eu estava ontem? Não é verdade? Eu sei que virou aquela confusão, porque todos nós éramos muito novos e a gente não tinha aquela clareza de que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. E o pastor José chegou, botou ordem na casa, né, pastor José? Chegou e falou assim: e de mim, você fala o quê? Aí o bicho foi embora. Achei o máximo. Foi o super pastor José. Eu colei nele. Onde ele ia, eu estava atrás para aprender. Eu me lembro uma vez, eu tenho que contar, isso é um mico dos maiores. Eu morro de vergonha disso, mas eu tenho que contar para você aprender. Eu aprendi, você vai aprender também. Eu tinha 3 meses de conversão, 4, sei lá. E os irmãos sabem que eu trabalhava com moda. Eu tinha uma agência de publicidade e moda. E um dos modelos ficou endemoniado. E a mãe ligou e falou: você converteu, né? Converti. Vem aqui expulsar o demônio da minha filha. Ela está endemoniada. Tomou que boa. Vai eu lá. E eu peguei a minha irmã de criação, a Joe, de irmã do coração, e fui lá, eu e ela. Vamos lá, eu aprendi que nós temos autoridade sobre o demônio. Vamos lá. Só sabia isso. Sabia mais nada, só sabia que tinha que botar a mão e falar: sai em nome de Jesus, só. Fui lá, diga para o seu irmão: seja corajoso. Amém? Cheguei lá, irmãos, vergonha. Cheguei lá, entrei, né, de peitão aberto assim. Aí a menina estava endemoniada, ela virou para mim e falou assim: eu só saio se você for buscar uma carta não sei aonde. Tudo bem, qual o endereço? Você acredita, Bispa Ione? Eu na maior autoridade. Tudo bem, pode passar o endereço. Aí eu escrevi o endereço. Ô, micão, né? Vou ficar marcada agora, não vou, Bispo? Eu e a Joe, vamos lá, Joe, pegar essa carta, eu quero ver se esse bicho não vai sair. E eu tinha visão aberta. E eu fui, era 3 ruas de lá. A hora que eu chego lá na rua, não acho o número, só achei a rua. Aí eu parei e falei: mas não estou achando a rua, o número da casa, Joe. Ela falou: Adriana, ele não é mentiroso? Falei: é, né? Aí a hora que eu olho assim, tem um demônio gargalhando. Pensa uma pessoa que ficou irada. Eu misturei a carne com tudo. Falei: vai sair agora nem que seja no tapa. Voltei lá,
Falei, ó, bichão, você vai sair agora com carta, sem carta, no tapa. Mas eu mandei ele sair em nome de Jesus, ele saiu. Mas eu passei por isso, irmã. Mas foi só eu que passei por isso, ninguém mais. Não tem nenhuma outra história aqui desse jeito, né? Mas a gente precisa ser corajoso. A gente precisa enfrentar. Eu me lembro do Maurílio. O Maurílio é uma pessoa que eu admiro muito. Coragem dele. Já tem algum tempo, ele virou para mim e falou assim, Adriana, Deus falou para mim que eu vou ressuscitar mortos. Falei, glória a Jesus. Oh, fala glória a Jesus. Não dá um arrepio? Dá ou não dá? Então, ó, Deus falou para mim que eu vou ressuscitar mortos. E eu acredito, viu? Mas na hora eu falei, amém, amor, amém. Ele falou, só tem um problema. Falei, o quê? Vou ter que começar a tentar. Falei, amém, Deus vai te acompanhar. Não, você vai comigo. Falei, amor, vamos conversar melhor sobre isso. Aí, irmãos, não estou brincando. O povo ligava lá em casa e falava assim, alô, é aí que tem um pastor que ressuscita morto. Eu falava assim, ele pode vir aqui. E o Maurílio ia em todos os lugares onde chamava o Maurílio ia. E o mais interessante é que eu creio que Deus ainda vai usar ele nisso. Porque quando saía de lá, ele falava assim, meu anjo, ainda não foi dessa vez. Mas o ainda não foi dessa vez quer dizer que vai haver outra vez. E isso vai acontecer, e eu creio que vai. E até hoje, quando as pessoas ligam, falam assim, pastor, você pode vir orar aqui? Vou. Às vezes eu levanto de madrugada e vai. Ele não perdeu esse costume não, sabe, irmãos? Só que agora eu estou em menos com ele. E aí, quando às vezes não acontece nada, ele fala assim, ainda não foi dessa vez. Ainda não foi dessa vez. O reino espiritual é uma coisa muito viva. O reino espiritual é uma coisa muito forte. Mesmo a gente não vendo. A Bíblia fala que anjos e demônios estão por aí. A gente só não vê. Quando a gente vê, a gente fica assustado, porque a gente não percebe que esse reino, ele é tão vivo, quanto eu estar olhando para você aqui. Eu me lembro no início da minha conversão, eu também trabalhei muito tempo com a pastora Rosalda, né? Ela trabalhava com libertação aqui. Era uma casa que tinha aqui em frente. Foi logo no início do SOS, não foi, Bispa Ione? E como eu tinha visão aberta, ela dizia assim, Adriana, você vai sentar aqui, o que você vê, você escreve para mim. E eu vou fazer a libertação. E eu ia para lá. E eu ficava vendo e anotando para ela. As percepções que eu tinha, eu anotava. E passava para ela. E ela fazia a libertação. E eu ia aprendendo a fazer o trabalho de libertação. E eu me lembro uma vez, não uma só, várias vezes, que entraram demônios na sala. E foram em cima dela. E eu me lembro também de ver anjos defendendo ela. E eu ficava assim, falei, nossa, será que eu estou vendo mesmo? Será que eu estou vendo mesmo? E eu escrevia. E ela não percebia, ou pelo menos não se manifestava. Mas algumas vezes, quando ela estava fazendo a libertação, eu via demônios entrando nas salas, vindo em cima dela, e eu vinha anjos, às vezes eles são muito rápidos, chegava e mandava o bicho embora. Eu achava aquilo o máximo. Falava, isso aqui é melhor do que assistir os filmes de Hollywood. Mas porque o reino espiritual é vivo. Às vezes, nós não atingimos a nossa plenitude porque a gente não tem esse trabalho de discernimento de espíritos. Às vezes você chega num lugar, o Espírito Santo fala para você, pregue. E às vezes a gente fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Uma vez eu tive uma experiência muito ruim também. Só estou contando experiência ruim hoje, né? Uma grande amiga estava com câncer no seio. E eu estava aprendendo a ouvir do Senhor. A filha dela me ligou, mais ou menos 11h30 da noite, falou assim, Adriana, você pode vir orar com a minha mãe? Eu falei, posso. E no meu coração, o Espírito dizia que eu tinha que ir naquele momento. Mas eu achei que fosse coisa da minha cabeça. E eu falei para ela, amanhã cedo, assim que eu me levantar, eu vou. Ela falou, tá, estaremos esperando você.
Quando foi 8 horas, eu liguei. Falei, Cristiane, posso visitar sua mãe? Não, não precisa. Ela faleceu de madrugada. Até hoje eu carrego essa tristeza. Quantas vezes o Senhor fala conosco, mas por vergonha a gente não prega. Quantas vezes o Senhor fala conosco, mas por falta de tempo a gente não busca. Quantas vezes o Senhor quer nos presentear, mas porque a gente pensa o que as pessoas vão pensar, você não se dispõe. Porque, irmãos, às vezes o mover do Espírito traz constrangimento. Eu me lembro da minha mãe, ela queria muito ser batizada no Espírito Santo, mas ela sempre foi muito, vou usar uma palavra, polite. Aquela pessoa que chega certinha, cumprimenta, fala todas as palavras certinhas, é o jeito dela. E ela dizia, Adriana, eu queria ser batizada no Espírito, mas eu não queria cair no chão, ficar descabelada. Eu não queria, eu queria... Falei, mãe, mas não é a senhora que vai determinar isso. Quem vai determinar isso é o Senhor. E aí nós fomos para um encontro da Adonep. E o Benihim estava lá. E aí nós nos sentamos lá atrás, porque ela queria ficar longe, porque ela estava com medo do vexame. Mas ela orava todos os dias para ser batizada no Espírito Santo. Quando o Benihim entrou e começou a ministrar, isso naquela época, veio uma nuvem do Senhor. E de repente eu olhei, minha mãe estava embaixo do banco. Eu olhei para a Kitty estava comigo, né? E agora, Kitty? Ah, deixa rolar. Depois que ela foi batizada no Espírito Santo, ela levantou e falou assim, e aí, estou muito descabelada? Mãe, tem muito caminho ainda pela frente, mas, amém. O Senhor às vezes vem e nos pega. Como é bom quando o Espírito Santo está nos ensinando. Diga, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Esses são os dons de, diga, revelação. Segundo, dons de poder. Diga, dom da fé. Dons de cura. Dons para operar milagres. Dons da fé. O dom da fé não é essa fé natural que nós temos. O dom da fé é uma fé especial que beneficia o reino. É uma fé maior, é uma fé que não é para proveito próprio. É quando a pessoa se torna um canal de Deus. Através daquela fé, ela vai edificar outras pessoas. Os irmãos estão entendendo? Não é essa fé natural, essa fé que nós temos individualmente. Dons de cura. Os dons de cura, geralmente, são ligados a pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade. Então, vem aí os milagres de cura, paralíticos se levantando, cegos enxergando. Geralmente, os dons de cura são esses, né? E poder para operar milagres. Esses são os milagres que não estão inseridos em cura. Como, por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho. O que é isso? Sinais e maravilhas. Está ligado à cura? Não. Mas é uma operação do Espírito Santo? É uma operação de Deus? É. Quando Josué mandou parar o sol e a lua, está ligado à cura? É uma operação de milagres, mas não está ligado à cura. Os irmãos estão entendendo? Então diga, dom da fé. É uma fé especial. Diga, dons de cura. Ligados a enfermidades, né? Pessoas que passam por tipos de enfermidades. Diga, poder para a operação de milagres. São milagres que não estão ligados à cura. E tem o terceiro item, que são os dons vocais, ou da fala. Diga, profecia. A profecia é quando você fala por inspiração. É uma parceria entre Deus e o humano. É quando Deus quer estabelecer algo na terra. Diga, Deus deu a terra aos filhos dos homens. É quando Deus quer estabelecer algo na terra
e então ele libera a sua palavra via boca de ser humano. Você está entendendo? É por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Tem pessoas que plantam sementes negativas em si próprios. Eu não vou dar conta, eu não vou fazer, não é para mim, eu sou feio, eu sou burro. Isso são sementes, diga, palavras são sementes. Diga forte, palavras são sementes. Nós temos que plantar coisas boas, porque o que nós plantamos vai voltar para nós. Quem planta abacate vai colher abacate, quem planta mamão vai colher mamão. Se você planta palavras que não são de acordo com a palavra de Deus, provavelmente você vai estar abrindo brechas para que demônios fiquem te rodeando, fiquem andando próximos de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso que a Bíblia diz que nós temos que colocar vigia na nossa boca, para que a gente fale, para que a gente libere aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Às vezes, quando eu não dou conta de alguma coisa, eu faço igualzinho o pastor Maurílio me ensinou. Eu ainda não dei conta. Mas a palavra é: Deus me capacitará, Deus me abençoará. Eu sou uma pessoa de Deus. Deus me ama. Liberar palavras de bênção. E quando o Espírito vem, nós então podemos profetizar. Amém? A Bíblia fala o seguinte, que nós não devemos julgar os profetas. Diga, eu não devo julgar o profeta, mas eu preciso julgar a profecia. Por quê? Porque é uma parceria entre Deus e o homem. A palavra profética, ela vem com uma inspiração de Deus. E aí nós liberamos. Muitas vezes a gente confunde, porque às vezes, o que acontece? Como que eu posso desenvolver esse dom sem medo? Eu acredito que com simplicidade. Às vezes Deus traz uma palavra, eu acho muito sério você chegar e dizer de cara assim: Deus me disse isso. Pronto, não pode ter erro, porque se foi Deus que falou, Deus é inerrante. Não é verdade? É ou não é? Mas quando Deus me dá, por exemplo, uma palavra de conhecimento, eu vou pela simplicidade. Porque antes eu tinha medo de liberar. Eu tinha medo de não... de manchar o nome de Deus. Eu tinha medo de me expor. E o pastor me ensinou. Falou: Adriana, diga, eu estou sentindo isso. Você confirma? A maioria das pessoas confirma. E se a pessoa disser: não, não é para mim? Fala: então me perdoe. Tive uma impressão errada. Achei que fosse o Senhor, mas era eu. Tem algum mal em fazer isso? Mas deixar de liberar uma palavra, eu acho que isso pode acarretar problemas muito sérios, e é o mesmo que enterrar o seu dom. Não é verdade? Tem quanto tempo que Deus... Quem já foi usado com palavras proféticas aqui? Levante sua mão, diga glória a Deus. Tem quanto tempo que Deus não te usa assim? Será que não está na hora de nós renovarmos esta unção? Quem tem aqui discernimento de espíritos? Quem já foi usado nessa área? Levante. Quem, quando chega num ambiente, percebe? Tem quanto tempo? Qual a dimensão que Deus tem te usado nessa área? Quantos aqui são batizados no Espírito Santo com evidência em línguas? Quem fala em línguas aqui? Levante sua mão. Quantas horas você orou essa semana? A semana. Você tirou pelo menos 1 hora da sua semana para orar? Como é que nós estamos trazendo o crescimento desses dons para nós? Os irmãos estão entendendo? Agora, variedade de línguas. Tem 2 tipos de oração em línguas. Prestem atenção. Primeiro, a oração em línguas é uma evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Mas, às vezes, a pessoa foi batizada no Espírito Santo, mas por alguma razão ela não ora em línguas. Eu conheço pessoas assim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que foram batizadas no Espírito Santo, elas desenvolvem esse dom de falar em línguas.
Qual que é a diferença de um para o outro? Eu acho que vai muito da pessoa. Vai muito da forma como a pessoa se expõe ou da forma como Deus quer usar aquela pessoa. Mas algo eu tenho para te dizer. O dom de línguas é um presente de Deus para todos. É um único dom que é nosso. O dom de profecia, por exemplo, ou o dom de curar, ele é de Deus, mas ele nos usa. Por exemplo, se chegar uma pessoa enferma aqui, eu vou impor as mãos sobre ela, vou usar a fé e vou orar. Mas quem vai curá-la? O dom é de Deus. É Deus quem vai curá-la. Mas se eu quiser falar em línguas aqui agora, eu falo ou não? Então esse dom é meu. Deus deu para mim. Para quê? Para que eu edifique a mim mesma. Para que eu me encha do Espírito. Então, se esse dom é para todos, se você ainda não tem, eu te sugiro buscar. Por quê? Porque é um presente de Deus. Mas você precisa buscar sem cobrança, sem acusação. Porque Deus trata cada um de nós de uma maneira diferente. O pastor Maurílio, por exemplo, ele foi batizado nas águas e já subiu falando em línguas. É o temperamento dele. Eu levei quase 5 anos para ser batizado no Espírito. Nasci de novo, passei pelas águas, busquei o Senhor, foram quase 5 anos. Depois é que eu fui entender que Deus estava trabalhando na minha vida. Mas eu não desisti de buscar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus trata cada um de nós de uma maneira. Nós somos filhos, o amor é igual, mas o tratamento é diferente. Até porque o trabalho que Ele tem para nós é diferente. Deus não tem coisas iguais para nós fazermos. Mas Ele tem coisas que se encaixam uma na outra. É por isso que Deus distribuiu dons para a igreja. Então a oração em línguas, para a edificação pessoal, como evidência do batismo no Espírito Santo, ela é para todas. Diga, é para todos. Diga, edifica a mim mesmo. E não há como você saber o que está sendo orado, a menos que haja interpretação de línguas. Mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Há um outro dom de línguas. Que não, uma outra, como é que eu vou dizer? Uma outra categoria, né? Existem esses 2 dons. Esse você edifica a você. O outro é o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram em línguas, essa língua, mas também falaram em línguas que as pessoas passavam na rua e ouviam os discípulos orando na língua do país deles. Os irmãos estão entendendo? Então presta atenção, qual que é a diferença da evidência em línguas? Vou classificar assim, tá? Para facilitar. Da oração em línguas, que você edifica a si mesmo, e da evidência em línguas, que aconteceu lá em Atos. A oração em línguas que você edifica a si mesmo, é como se o Espírito Santo estivesse orando de você para Deus. Lá em Atos, o Espírito Santo sobre as pessoas, o Espírito Santo estava usando você para falar com outro ser humano. Está entendendo a diferença? As pessoas passavam e falavam assim, o pessoal está embriagado. Eles estão embriagados. Mas eles estão falando na língua do meu país. Eles estão falando na língua do meu povo. Agora, algo tem acontecido no Oriente Médio, muito interessante. Nós conhecemos alguns missionários lá. E eles têm dito que às vezes eles vão para determinados lugares e Deus manda eles orar em línguas. E eles começam a orar e aí algumas pessoas ouvem e falam, como que você sabia? Como que você sabia disso? Você está falando de mim, você está falando da minha família, você está falando da minha vida. Como é que você sabia disso? O Espírito tem usado essas pessoas para falar com outras pessoas. Então uma coisa é quando o Espírito usa você
para edificar a você mesmo. O seu espírito fala com Deus a respeito de você mesmo. Outra coisa é quando o espírito te usa para alcançar outro ser humano. E outra coisa é quando há discernimento de línguas, que é muito parecido com o dom de profecia. É quando alguém está orando em línguas e uma outra pessoa, pelo Espírito Santo, interpreta com o objetivo de edificar a igreja. E aí é Deus usando a pessoa para falar com a igreja. Os irmãos entenderam? Está claro? Alguma pergunta? Não? Então diga, a oração em línguas é um dom, edifica a outros. Diga, a oração em línguas é para todos e edifica a mim mesmo. Diga assim, a oração em línguas, com evidência do batismo, é eu falando com Deus. Diga, línguas mais interpretação, é para a edificação da igreja. É Deus falando com o homem. Diga, variedade de línguas, segundo Atos 2, é um homem falando a outro homem a respeito de Deus. Os irmãos entenderam? Diga para o seu irmão, viu o quanto é importante falar em línguas? Paulo disse o seguinte, lá em 1 Coríntios 14, 18, eu falo mais em línguas do que todo mundo. Ele se gabava disso. Por quê? Porque o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, de uma maneira que nós às vezes não conseguimos com palavras nossas. O Espírito é aquele que vai sondando os nossos corações e vai falando com Deus. Muitas pessoas são curadas, são cheias do Espírito, através da oração em línguas. E você pode orar em línguas na sua casa, você pode orar em línguas no trânsito. Eu viajo muito, então às vezes eu estou numa viagem, no aeroporto esperando, fico muito tempo no aeroporto. Às vezes me dá uma vontade de orar, mas pensa eu no aeroporto orando em línguas, vai ficar meio esquisito, né? Aí, irmãos, ainda bem que eu sou atriz também. Eu ponho o celular no ouvido e vou orar. Pelo menos o povo não olha e fala assim, está falando no celular, estou ligadona lá, ó. Às vezes eu pego um livro, põe no colo e vou orar em línguas. Só para não chamar a atenção. Mas eu oro. Eu oro quanto tempo eu tiver disponível. Por quê? Porque é através do nosso contato com Deus que nós ficamos sensíveis aos demais dons. Nós precisamos buscar os melhores dons. Deus não te fez, meu irmão, para ficar sentado no banco da igreja. Deus não te fez apenas para vir a esse mundo, ser um bom homem, uma boa mulher, apesar de que isso é muito já. Mas Deus quer usar você para alcançar outras pessoas. E o que Deus tem me falado é que muitos dos nossos dons estão enterrados, outros estão esquecidos. Porque tem alguns que pelo menos enterraram o dom, mas outros simplesmente deixaram de lado, esqueceram, não valorizam. Olhe para mim. Os homens, quantos homens casados nós temos aqui? Diga glória a Deus. Pense você comprando um anel de diamantes, daqueles bem caro mesmo. E aí você resolve fazer uma surpresa para sua esposa. E aí você chega em casa e oferece o presente para ela. O que você espera dela? Qual que é a reação que você espera dela? Depois desse presente, às vezes tão sacrificial da sua parte. E aí ela pega aquele presente, olha e fala assim, bonito, fecha e deixa de lado.
e vai arrumar a cozinha. Você ia ficar feliz? Pastor, você ia ficar feliz, pastor? Não, né? O Senhor nos deu um presente. E às vezes a gente pensa assim: não vou buscar línguas não. Não vou orar com ninguém para ser curado não. Não vou expulsar demônio não, manda outro. Receber alguém na minha casa? Não, vai dar trabalho demais. Não vou contribuir não, porque eu contribuo já está bom, Você está entendendo onde eu quero chegar? Uma vez eu vi o Senhor. Tudo que eu tinha era uma agência de publicidade. Ela era a quinta do Brasil. Tinha carros, cartão de crédito, conta gorda no banco. Vivia no meio dos grandes artistas. E um dia eu conheci Jesus. E depois que eu conheci Jesus, um ano depois, eu estava voltando de um seminário. Eu só sabia que Jesus era bom, mais nada. Não sabia muito de Jesus. Mas eu lembro que eu entrei no meu quarto, no meio da noite. Havia uma presença no meu quarto. E o meu pastor tinha me dito que se eu levantasse de noite, ou qualquer um de nós, sem saber o que fazer, era Deus nos chamando. Ele nos ensinou dessa maneira. E eu acordei e falei: deve ser Deus me chamando. E havia no nosso quarto, né, Kitty? Mais 4 moças. A gente estava chegando de um seminário, mulher dorme tudo junto, né? Jogamos colchão no chão, estava todo mundo lá. E aí eu levantei caladinho para não acordar elas. Falei: Senhor, o Senhor quer falar comigo? Peguei o violão, comecei a tocar uma música bem baixinho. E aquela presença cresceu e eu entendi que não era aquilo que o Senhor queria. Mas eu não sabia discernir e eu coloquei o violão. Lembrei do meu pastor falando: se você não souber o que é, levanta as mãos, ora pela cidade. Eu levantei as mãos e comecei a orar pela cidade. A presença do quarto estava densa. E eu, aquela agonia, não sabendo discernir aquilo. Eu entendi que não era aquilo. Aí minha irmã Luciana começou a chorar. Eu vi que ela estava chorando. Falei: já sei, Deus me acordou para consolar ela. Deve ser isso. E eu me lembro que eu fui para lá. Quando eu estava indo para lá, eu fui jogada no chão. Eu fui jogada no chão. E eu vi o Senhor. O Senhor usava uma veste branca. Ele estava descalço. Eu não conseguia me mover. Mas de alguma maneira eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, Ele colocou a mão sobre a minha cabeça. Falou para mim: eu sou a sua força. E aí Ele me falou mais algumas coisas. E Ele tirou a mão e saiu, e eu o vi inteiro pelas costas. Eu lembro que eu fiquei umas 2 horas sem conseguir me levantar. Mas depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma. E eu me lembro que eu levantei. No outro dia eu decidi que eu tinha que largar tudo e servir o Senhor. E eu fechei a minha agência. E as coisas começaram a vir. Saiu no jornal que eu tinha HIV. Naquela época quem tinha AIDS era uma coisa terrível. Eu falei: isso é mentira, eu não tenho essa doença. Eu não fico nem gripada. Mas saiu no jornal, eu tive que ir na televisão dizer que aquilo era mentira. Porque era uma agência de publicidade, todo mundo me conhecia. Quando esse boato acabou, veio outro. Não, ela ficou grávida do namorado, vai mudar para os Estados Unidos. Há 25 anos atrás, era um escândalo uma mulher ficar grávida, sem casar. Eu tive que novamente procurar um colunista, amigo meu, falei: põe aí, por favor. Não estou grávida, não estou indo para lugar nenhum. Prepara
uma entrevista que eu vou dizer o que aconteceu. E aí fizemos uma entrevista, eu reuni os modelos, reuni os artistas, aquelas entrevistas de coluna social. E eu disse, olha, pensei, eu vou dizer que eu vi o Senhor. Pronto, eles vão me amarrar numa camisa de força. E o Senhor me trouxe uma palavra de sabedoria. E eu disse, olha, eu já investi tudo o que eu tinha, eu ajudei a área da moda, nós criamos aqui o sindicato, não tinha aqui em Goiânia, agora tem. E hoje eu quero cuidar do meu espiritual. Então eu estou fechando a agência para cuidar do meu espiritual. Todo mundo entendeu. Nossa, ela vai cuidar do espiritual. Que bom. Que bom, não era nada daquilo que a gente pensava. Ela não está doente, ela não está grávida. Ela vai cuidar do espiritual. É uma mulher espiritual. Espiritualista para alguns. E ficou assim, até hoje eu ainda encontro com as pessoas. Só que eu fiz um trato com Deus. O dia que eu fechei a agência, eu falei, Deus, eu não sei fazer nada mais. Eu só sei dançar, interpretar e produzir. O que eu vou fazer da minha vida? E o Senhor ficou calado. Eu falei, então nós vamos fazer um trato. Eu tinha 80 modelos contratados. Só aqui em Goiânia. Tinha alguns que estavam no exterior. Eu falei, o Senhor vai me dar a oportunidade de cada uma dessas pessoas conhecer o Senhor. A minha troca com o Senhor vai ser essa. Eu abro mão de tudo. Mas cada um deles, eu quero que eles tenham a oportunidade de conhecer o Senhor. Cada um deles. E o Senhor me disse, feito. E eu fechei. Na época eu perdi tudo. Perdi carro, perdi cartão de crédito, perdi cheque, perdi tudo. Eu vim aqui para a igreja com o dinheiro do ônibus para vir e dinheiro do ônibus para voltar. Uma pessoa que era produtora de moda, eu não sei como meus sapatos acabaram, minhas roupas acabaram. Eu lembro uma vez que tinha uma rádio comunitária aqui, ó, nessa galeria, e eu trabalhava nessa rádio. Um dia eu saí da rádio, voluntária, não recebia não. Eu lembro que um dia eu saí da rádio, tinha uma loja de sapatos ali, e tinha uma placa escrita promoção. Falei, nossa, promoção. Eu estava com a última sandália inteira no pé. E eu me lembro que eu parei na frente da vitrine, olhei, falei, olha, eu queria essa bota e essa sandália. Mas aí na mesma hora eu lembrei que eu não tinha mais nada. Eu só tinha o dinheiro do ônibus para voltar para casa, que estava no meu bolso de trás. Não tinha ninguém na galeria, irmãos. Eu comecei a rir de mim mesma. E ali eu fechei os olhos e no meu pensamento eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, se eu tivesse que abrir mão de tudo de novo, eu faria. Porque eu te amo mais que tudo, mais que todos. E eu disse, já tinha o estúdio aqui embaixo. Eu me lembro que eu disse, fui para o estúdio, eu ensaiava a equipe de louvor. Passou umas 2 horas, chegou um garoto lá, bateu na porta. Adriana, passou um moço lá fora e deixou isso aqui para você. Meu ventre queimou. Me deu um temor, um medo até. Falei, o que é isso? Ele falou, não sei, passou um moço lá embaixo, deixou isso aqui para você. Quando eu peguei a sacola, era a sacola da loja. Você quer que eu te diga o que tinha dentro? Tinha 2 sapatos, a bota e a sandália no meu número. Até hoje eu guardo a bota para me lembrar de que o Senhor pode tudo. Quantas vezes lá em casa a nossa geladeira era água e luz, e os meus pais ainda não eram convertidos, e a minha mãe chegava e falava assim, Adriana, essa igreja só trouxe coisa ruim, olha a nossa geladeira. Eu dizia, não mãe, não fala assim, Deus vai suprir. Ela falava, como? Eu falei, vamos orar. Aí o povo parava de Kombi lá na porta. Eu lembro um dia, uma discípula minha chegou, porque a casa da minha mãe não é uma casa que você olha e fala assim, precisa de cesta.
Preciso de uma cesta. Ela entrou e falou: Adriana, desculpa, eu tô meio sem graça. É mesmo quando eu chegar lá na casa do Cimês hoje, falar assim: ô Cimês, vim trazer uma cesta para você, né? Adriana, eu tô meio sem graça, mas às vezes não é para vocês, mas Deus mandou fazer algo e trazer aqui. Aí ela abriu a porta da Kombi, aquela monte de sacolinha do Carrefour. Falei: vem cá, minha irmã, vou abrir minha geladeira para você ver que é para cá mesmo. É para cá mesmo. Quantas vezes Deus nos livrou da morte? Quantas vezes Deus já falou com você coisas que só você precisava ouvir? Quantos dons você tem negligenciado e enterrado? Nós estamos vivendo os últimos dias. E quando o Senhor voltar, o que é que você vai apresentar para Ele? Quando o Senhor voltar, o que é que você vai ofertar para Ele? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Abaixe sua cabeça. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está. Deus está falando ao meu coração. Tem algumas pessoas aqui que enterraram os seus dons porque se decepcionaram com outras pessoas, com lideranças, com casamento. Quem são essas pessoas? Deus quer te restaurar hoje. Por favor, não tenha vergonha. Levante seu braço, eu quero orar com você. Vem até aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Pede os pastores para me ajudarem. As evidências surgirão. Seu dom está enterrado por isso. Porque você se decepcionou, você tirou os olhos do Senhor e colocou nos homens. Mas Deus não te condena por isso. Ao contrário, Deus vai fazer com você igual fez com Pedro, assim, ó. E vai te puxar para cima. Tá entendendo? Tem mais pessoas. Pode sair do seu lugar e vir aqui, por favor. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te renovar. Fale com o Senhor.